Alessandra Jussiele do Nascimento, Alexandro Nogueira da Silva, Amanda Mesquita da Silva, vamos o passo e tomaram assento aqui do lado direito. Amanda Mesquita da Silva, Antônia Lúcia Gomes da Silva, Antônio Borges de Moraes, Antônio da Silva Noronha, Antônio Éder Mendes Holanda, Antônio Núbio Nogueira Lucena, Antônio Rivaldo de Melo, Antônio Robson Araújo Elias, Barnabé Freire Honorato, Bruno Medeiros de Silva, Carlos César Brigante Júnior, Cristóvão Colombo, Edson Antônio de Almeida, Eliomar Reinaldo Dantas, Fábio Roberto Rodrigues da Silva, Francisco Alves de Oliveira Sobrinho, Francisco de Assis Amaro de Oliveira, Francisco de Assis Brito, Francisco de Assis do Vale,
José Renato da Silva Zumba. José Maurício Almeida da Silva, José Renato da Silva Zumba, José Marcos Santos Lucena. Josiquinho da Picuinha de Souza. José Gomes da Costa. Jucimar Batista de Oliveira. Eita, glória a Deus. De Oliveira Batista. Laís Soares de Moura. Laís Soares de Moura, Luzimar Dantas de Moura. Manuel Inácio Nunes de Salles. Manuel Segundo Neto. Moisés Ferreira da Silva. Nana Azevedo de Souza. Natália Chagas de Oliveira. Nelson Oliveira Alves. Rebeca Monique Silva do Poço. Samuel Messias Silva Frutuoso. Sérgio Ivan Marcos Barroso. Nós temos que parar. Isso aí vai dar pra Simeone de Souza Costa.
Glória a Deus. Antônio César da Costa Freire. Alberto Soares de Mendonça. Joelio Pereira da Silva. Esses são os concluintes do curso básico em Teologia, no ano de 2014. Antônia Alcina Pereira Pinto. Eu acredito que não. Antônia Marcelo Lima. Antônio Alves da Silva. Esses são os alunos concluídos do curso médio em Teologia do CETAB em turma de 2014. Antônio Ponciano de Souza. Carlos César Brilhante. Carmelita Fonseca do Paiva. Dário das Chagas Duarte. Edilberto Diógenes dos Santos Moura. Hélio Evangelista da Silva. Os alunos do curso básico em Teologia do CETAB estão recebendo simbolicamente seu certificado das mãos dos professores. Médios em Teologia estão recebendo certificados das mãos dos professores. Francisco Rocinado de Souza. Ivonete Cabral da Silva Maia. João Soares. Joatan Borges da Costa. José Fernandes Filho. José Hélio Silva de Oliveira. José Irinaldo da Cruz Oliveira.
Josué Gomes da Silva, Leonélio Martins da Silva, Manuel Lino de Oliveira Filho, Márcio Tarcísio Mendonça Ferreira, Maria do Socorro Gugel Pereira, Maria Eliana Paiva, Maria Gilvanete da Costa Moraes, Maria Selma da Penha Pereira, Marinaldo Rodrigues Barreto, Marilza Silva Fernandes Góes, Neida Gomes de Oliveira Brilhante, Ricardo César Feitosa Góes, Ricardo Leandro Bezerra, Sebastião Francisco de Lima, Sebastião Severino da Silva, Suede Ferreira da Terra Silva e Vanusa da Costa Marcos. Então esses são os alunos que estão arrolados na relação de concluídos do curso médio em Teologia 2014 pelo CETAPEM, Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus, através do estudo da Palavra de Deus. Palavra esta que constrange a mudança, a ser diferente do mundo e parecido com Cristo. Que de posse do conhecimento que foi compartilhado conosco, não venhamos a nos distanciar dos nossos irmãos em Cristo, da sociedade e do nosso próximo. Que não venhamos a nos esconder atrás de linguagens rebuscadas ou posturas que nos elevem a um patamar
diferente das demais pessoas. Vamos sim influenciar a sociedade, a começar em nossas famílias, onde nos congregamos. Vamos promover o amor, a mansidão, a humildade, a tolerância, a misericórdia e a justiça, lastreadas pela palavra de Deus que nos foi revelada. Bem, cansados não é o meu desejo. Vem-nos à tona o fato de quanto mais estudamos a palavra de Deus, constatamos que somos carentes, que somos limitados, e que somos o que somos, salvos em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, mas pela graça e misericórdia derramada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos a certeza de que estamos carregando dentro de nós uma parcela de contribuição de cada um dos formandos e professores. A caminhada não para por aqui. Não podemos nos dar por satisfeito. Vamos buscar incessantemente sermos cristãos conscientes e influenciadores. Que a graça de Cristo seja revelada através das nossas atitudes. A carta aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19, diz: que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados no amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe nosso querido irmão Diácono Kenneth Calafrange. Ele serve a Deus ali na congregação da Boa Vista 1 e ele é supervisor do estudo de professores ali daquela congregação e daquele setor. Queremos convidar o nosso amado presbítero Aguinaldo Batista, concluinte do Certadem, orador da primeira turma do curso médio em teologia, para também ter a sua oportunidade de fazer as suas considerações. Quero cumprimentar, primeiramente, o pastor Francisco Cícero Miranda, presidente da Assembleia de Deus em Mossoró e Região Oeste, patrono-geral das turmas de formandos do Certadem em 2014, o qual, na verdade, foi o nosso maior incentivador, dando-nos o apoio necessário a fim de que concluísse esse curso. Diga-se de passagem, esse tão bem fazer suporte pastoral foi muito importante para nós concluintes, para chegarmos até onde estamos hoje. Portanto, nossos sinceros agradecimentos ao nosso querido pastor. Meus cumprimentos ao nosso ilustre diretor do Certadem, evangelista Fábio Henrique Tavares de Oliveira, administrador incansável, ordeiro, eficiente, e que sempre se esforçou para melhorar e aprimorar o ensino teológico na cidade de Mossoró. Em cujo nome também cumprimento todo o corpo docente, o nosso homenageado pastor Francisco Ivo da Silva, as secretárias do Certadem e também os nossos queridos vigilantes. Também faço chegar meus cumprimentos às ilustres autoridades eclesiásticas aqui presentes, aos caros formandos, aos nossos parentes, meus senhores, minhas senhoras convidadas, a paz do Senhor e boa noite.
Sinto-me feliz e honrado em ocupar esta tribuna para representar a excelente turma de formandos do curso médio de Teologia, nesta noite tão memorável e histórica. Quero desde já agradecer o convite que me foi feito pelo nosso ilustre diretor do CETADEM e pela anuência da turma e do corpo docente. Meus sinceros agradecimentos a todos. Essa primeira turma de formandos do curso médio de Teologia tem a alegria de homenagear e com justiça o nosso querido pastor Francisco Ivo da Silva, homem crente, de testemunho autêntico, de paciência ímpar, de singeleza de espírito e de grande sensatez nas palavras, cujo exemplo é digno de ser seguido por todos nós, e que dedicou grande parte da sua vida ao ensino da nossa igreja, sendo durante muitos anos superintendente geral da Escola Bíblica Dominical em Mossoró e também diretor desta escola teológica, tendo realizado um brilhante trabalho digno de reconhecimento por parte da Igreja Assembleia de Deus Mossoroense. Peço licença também à turma de formandos do curso básico em Teologia, pois não poderia deixar também de fazer referência ao nosso querido pastor Diomedes Pereira Jacob, em memória, cujo caráter cristão ilibado estará escrito nos anais da história da Assembleia de Deus em Mossoró e, por que não dizer, em todo o Rio Grande do Norte. Inicio dizendo que hoje é um dia histórico para a Assembleia de Deus em Mossoró. Digo isto porque o CETADEM está formando pela primeira vez uma turma de nível médio em Teologia. A propósito, a história dessa linda turma tem muito a ver com o passado bem recente e feliz desse centro teológico, porque aqui está uma turma que na sua maioria está vindo do curso básico e dando continuidade aos seus estudos no ensino médio em Teologia. Turma sempre alegre, empolgada e disposta a escrever mais um capítulo na história deste centro de teologia da Assembleia de Deus Mossoroense. Não restam dúvidas que os dias se passaram muito rapidamente, e posso dizer com alegria e convicção da minha alma que não foram dias penosos, mas muito prazerosos, e que hoje nos trazem muitas saudades. Pois é, saudades daquela convivência de uns com os outros, dos debates sempre calorosos e percussientes, das provas, das conversas nos corredores. Por isso e por mais ainda, digo que foram dias maravilhosos e que vão ficar marcados para sempre na memória de todos. Quero deixar para a meditação dessa turma, em Verbes, o Salmo 107, versículos 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aliás, a título de curiosidade, o salmista repete ipsilíteres as mesmas palavras dos versículos 15, 21 e 31 do referido salmo, talvez querendo enfatizar esta verdade bíblica para que jamais esqueçamos de louvar o Senhor pela sua bondade. Sim, devemos louvar o Senhor por esse dia tão importante para nossas vidas e por termos chegado até aqui. Quero dizer que esses 2 anos de intensos estudos sobre a Bíblia e suas principais doutrinas nos proporcionaram um amadurecimento espiritual mais contundente e concreto. Passamos esses anos estudando, pesquisando, nos preparando para um propósito muito sublime e para uma das missões mais nobres da nossa vida cristã, que é sermos servos de Jesus Cristo. Isso mesmo, somos apenas servos e nada mais. Eu me sinto muito feliz em fazer parte dessa turma de formandos, porque descobri nela uma qualidade muito importante. Ela tem fome pela palavra de Deus. Verdade, essa turma, digo com propriedade, possuiu durante todo esse curso uma avidez muito grande pela palavra de Deus, uma vontade instintiva e entranhável pelas verdades da Bíblia. Essa motivação nos levou em muitas ocasiões a debatermos o assunto em sala de aula de forma calorosa e entusiástica, a questionarmos, sugerirmos e contribuirmos para a busca da verdade cristalina incutida na Bíblia. Pois é, diante desse prelúdio, resta-nos indagar: por que nos arvoramos no estudo da teologia sistemática? Qual é a importância do estudo teológico para a igreja no presente século?
A resposta está exatamente na necessidade precípua e urgente dos estudiosos da Bíblia de serem sérios apologistas da fé cristã. Digo isso porque a igreja, durante toda a sua trajetória, nunca passou por uma crise de fé tão séria. A despeito de termos evoluído socialmente e de termos alcançado posições de destaque na sociedade e de vermos nas faculdades muitos nossos jovens, parece que nossa fé tem regredido a níveis diversamente proporcionais a esse crescimento social e intelectual. Temos, na verdade, muitos bons profissionais evangélicos no mercado de trabalho. Somos muito respeitados atualmente como cidadãos e temos conseguido até criar leis e defender nossos princípios junto aos poderes estatais. Isso é bom, não resta dúvida, porque é fruto da nossa luta social e Deus tem nos abençoado nesse empreendimento. No entanto, temos esquecido da nossa missão primordial de evangelizar este mundo e de sermos exemplos fiéis da vida espiritual e social de Cristo. Pois é, devemos perguntar a nós mesmos: como que e com quem Cristo se preocupou? Pelo que nosso Cristo lutou e o que ele defendeu? Quais eram os seus principais ideais? No Novo Testamento, mormente nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas Paulinas, temos um homem que entendeu e viveu na sua essência o Evangelho cristocêntrico, o apóstolo Paulo. O chamado 13º apóstolo de Cristo era um excelente teólogo, ensinado por doutores judeus, exímio conhecedor da lei, fariseu formado e preparado para ser um excelente orador, ensinador e religioso. Porém, com toda essa parafernália teológica, era perseguidor da fé cristã. No entanto, após uma conversão a Cristo, ele se despojou de tudo isso para ser um servo, um soldado, um defensor da vida simples do Evangelho. A sua vida e procedimento nos leva a acreditar que ele é o mais fiel exemplo do cristão que experimentou viver em Cristo na sua mais exaustiva, excelsa e profunda configuração. Seguir esse exemplo cristão hoje é o grande desafio da igreja nesses tempos pós-modernos, quando já se fala principalmente na Europa, no pós-cristianismo. O velho continente, que no século XVI foi o berço da reforma protestante, também ajudou concomitantemente com essa reforma no crescimento do humanismo, dos ideais de liberdade e igualdade, transferindo para o homem a responsabilidade de cuidar de si mesmo e deixar de se preocupar com Deus. Hugo Grossio, jurista holandês, revolucionário humanista na área do direito e reconhecido como o pai do direito marítimo internacional, afirmou: liberdade é o poder que temos sobre nós mesmos. Pois é, aqui está o exemplo mais nítido do homem, coroa da criação, se rebelando contra Deus, o seu Criador. Esse conceito humanista de liberdade individual tem se tornado, durante este século pós-moderno, mais que uma questão de livre-arbítrio. Aqui também está inclusa a liberdade de agir sem limitações. Nesse ideal humanista reside a liberdade das avessas, isto é, a faculdade de cada um decidir ou agir segundo a sua própria determinação, como que diz, descartando Deus. Falo liberdade das avessas porque a verdadeira liberdade encontrada na Bíblia é exatamente a vontade livre, alegre e espontânea do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, em servi-lo, agradá-lo e adorá-lo. Sendo assim, caros formandos, cabe a nós defendermos as verdades cristalinas dos ensinos sagrados do Evangelho de Jesus Cristo, porque é nesse Evangelho, sim, pregado por Jesus, que está a mais clara afirmação de liberdade de todos os tempos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Como já diziam os nossos irmãos mais antigos na fé, a liberdade do corpo, sem a liberdade do pecado, é uma prisão que só Cristo pode abrir. Nós que estamos buscando conhecimento teológico, procuramos aprofundar nas verdades incontestáveis e absolutas do cristianismo, não podemos prescindir da nossa responsabilidade de pregarmos e defendermos essa fé autêntica e decente desse realismo humanista mais harmonizado com a Bíblia, a palavra de Deus. Digo isso porque nesses últimos anos temos visto muitos pregadores e teólogos que se dizem cristãos se arvorarem nas interpretações e explicações individuais da Bíblia, e ao que nos parece tem conseguido arrepiar milhares de indoutos para uma fé distorcida do verdadeiro Evangelho de Cristo. Pregam a teologia dos costumes e práticas ortodoxas e dissociadas das obrigações cristãs,
uma teologia que nega a cruz de Cristo, que só fala em bênçãos e que não ensina sobre o inferno e a condenação eterna. Prepara as pessoas para serem abençoadas nessa vida terrena, mas não as advertem sobre suas vidas na eternidade. Esses falsários teólogos são ótimos animadores de plateias e eles estão cada vez mais ricos, pois aprenderam a ser ótimos empreendedores do Evangelho, comerciantes da fé, e até figuram nas revistas de grandes ricos empresários como a Forbes, mas não são verdadeiros profetas, pois não querem receber as pedras atiradas por aqueles que se desagradam da palavra que corrige, pois preferem as flores jogadas aos seus pés pelas suas plateias eufóricas que caminham erradamente em seus deleites hedonistas para o inferno. Para encerrar, pergunto à consciência dos formandos: o que queremos ser como leitores e estudiosos da palavra de Deus? Colocarmos nossos certificados no bonito quadro e o escrevermos no nosso currículo vitae? Ou sermos praticantes, defensores e ensinadores da palavra de Deus, as ovelhas do Senhor Jesus, levando-as aos parques verdejantes e às águas cristalinas e conduzindo-as aos caminhos da renúncia do pecado, até chegar à estatura perfeita de Cristo e à presença de Deus nos céus? Ajuda na nossa escolha, ou na escolha da nossa consciência, cito o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A opção é sua. Deus nos abençoe e nos dirija nessa escolha. Muito obrigado. Graças a Deus, meus amados irmãos, presbítero Aguinaldo Batista, orador da turma concluinte do curso médio de teologia, serve ao Senhor ali na congregação Betel, como dirigente daquela congregação e também como coordenador do setor 12. Em breve, em 2015, esperamos que ele sirva também ao CETADEM como professor também, de pelo menos uma disciplina. A gente sabe que ele é muito ocupado, mas irmãos, o objetivo do CETADEM é treinar obreiros e leigos para melhor servir a Deus, para melhor servir a igreja e a seara do Mestre. E nós, o CETADEM, a filosofia do CETADEM não é colocar anel de grau no dedo do povo, nem de vender diploma para botar, para pregar na parede ou colocar nos seus currículos vitae, mas o nosso objetivo maior é formar pessoas, trabalhar a formação bíblica e teológica das pessoas, dos irmãos, que esta formação vai servir para a edificação espiritual de vocês e vai também capacitá-los para melhor servir a Deus na obra dele. Eu quero deixar aqui para a meditação de todos vocês aquele versículo que eu sempre coloco no final de toda a prova minha, que vocês já sabem qual é o versículo. Esdras capítulo 7, versículo 10. Há muitos anos que eu tenho assumido este versículo como texto áureo da minha vida, como estudante e como professor das Escrituras Sagradas. E o meu desejo é que eu cada vez mais esforce para cumprir este versículo na minha vida. E o meu desejo também é que todos vocês, formandos do básico e do médio, também adotem este versículo de Esdras 7:10, como texto áureo também de todos aqueles que amam o estudo e o ensino das Escrituras, que diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Que Deus ajude e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero convidar neste momento todos os formandos para se posicionarem de pé e virar um pouco para cá. Nós vamos pedir a Emanuel que projete aqui na tela um data show. Vocês ficam, fica de lado um pouco e estende a sua mão
Assim, vamos fazer agora o juramento do teólogo do Setadem. A gente aumentou ali o tamanho da letra, espero que dê para enxergar, todos enxergarem. Vocês com a mão direita levantada para frente e vão, uma só voz, recitar o juramento do teólogo do Setadem. Depois disso, nós vamos mais uma vez ouvir a banda Agnus cantando o hino oficial do Setadem. E depois a gente vai ouvir o nosso paraninfo geral, em nome de Jesus. Juramento do teólogo do Setadem. Prometo eu quero convidar o pastor José Roberto, que é vice-diretor do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, para ele fazer uma oração agora por todos vocês, para que Deus abençoe e ajude, para que vocês tenham força de cumprir o que vocês estão prometendo aqui nesta noite. Eu quero convidar todos para ficar em pé neste momento e vamos orar pelos nossos formandos. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Antes de orar, eu quero felicitar, parabenizar todos os concluintes do Setadem. Quero dizer que estamos muito alegres com este momento e pela conquista de vocês. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por estes servos que o Senhor tem dado à Tua igreja, por cada um desses irmãos, Senhor, que ao longo desses 2 anos estudaram com afinco, condenou, Senhor, a Tua palavra. Seja com cada um deles, Pai, a partir deste momento, abrindo caminhos e possibilidades, para que eles sejam úteis à Tua obra, para que eles possam trabalhar com alegria, Senhor, na Tua seara, e para que na Tua igreja eles encontrem sua satisfação e alegria de cumprir e de fazer a Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Queremos convidar a banda Agnus, a irmã Belinha, a irmã Cléa, para mais uma vez entoar o hino oficial do Setadem, e depois o nosso querido pastor-presidente, pastor Francisco Cícero Miranda, patrono geral das turmas concluintes do Setadem 2014, com a oportunidade. Aguardando o grande
graças a Deus. Meus amados irmãos, também eu tenho a honra e o prazer de passar a oportunidade agora para o nosso querido Francisco Cícero Miranda, pastor presidente da nossa igreja e patrono geral das turmas concluintes do Setadem do ano de 2014. Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Meu caro diretor do Setadem, pastor Fábio Henrique de Oliveira, meu prezado pastor Ivo, que é um dos nossos pastores, membro da nossa diretoria, e que a primeira turma do médio recebe o seu nome. Meus caros formandos do curso básico, que tem o nome do pastor Diomedes Pereira Jaco de saudosa memória. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer ao pastor Fábio e a todos vocês pela receptividade que tiveram de me tornar patrono das turmas básico e médio. Minha gratidão a Deus e a vocês. Queria ler o Salmo de número 103, 2 versículos somente. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Meus caros formando, a noite é muito especial. Eu me sinto, não tenho condição de usar essa palavra porque ela é muito forte, mas seria o orgulho, mas a satisfação é imensa de ser patrono da primeira turma do curso médio. Muito obrigado. A igreja em Mossoró, digo isso não pela vaidade de ser o pastor da igreja, e dizer que ela está em franco progresso, em franco desenvolvimento. Olha, aí está a prova. São 37 concluintes do curso médio, a primeira turma concluinte do curso médio. Significa dizer que nesses 2 últimos anos tivemos um avanço significativo na nossa história teológica da igreja em Mossoró. Dá para nós, não é, iríamos assim, até nos envaidecer, mas não faremos isso. Nos deixa num contentamento grande, porque a proporção que essas pessoas estão se formando, estão se preparando melhor para servir a Deus e servir a igreja. Isso aqui dignifica a igreja. Não é o fato de dizer agora a igreja está cheia de teólogos. Não é isso. É a questão de dizer a igreja está dando a oportunidade, através do Setadem, de melhor preparar os seus obreiros. Isto é muito significativo na história do conhecimento e do ensino de qualquer igreja, de qualquer instituição. Queria parabenizar aos obreiros que já estão trabalhando na obra, pela visão de melhor se preparar para servir, porque já vem servindo, mas a oportunidade é dada e abraçaram, e lamentar por aqueles que não têm abraçado. A turma podia ser até maior se tivesse alguém abraçado. Daqui está a responsabilidade a turma do básico, e seguirem
Porque não para. Vocês venceram uma etapa, como eu disse lá no jantar. Venceram um estágio. Ainda tem muitos outros a serem vencidos. De que certamente Deus haverá de dar condição. Porque o que é importante nessa escola, o Setadem, é que nós não estamos tendo uma escola simplesmente para formar pastores ou para formar alguém para, como já foi dito aqui no discurso do orador do básico quanto do orador do curso médio, para ter um diploma, ostentar a posição de teólogo e que conquistou um diploma que está lá para juntar-se a outros e outros e outros que possam adquirir. Mas acima de tudo, porque como servo de Deus sentem a responsabilidade de melhor servir, e melhor servir também melhor preparado. Glória ao nome de Jesus. É tão importante, e é tão importante que a igreja, é normal que a igreja no momento nem veja assim com tanta ênfase, tão significativo, mas o tempo vai dizer isso, ou o tempo vai falar. Amanhã nós vamos ter os formandos bacharéis, e é isso também, outros pontos, a igreja crescendo, a igreja avançando e preparando a sua liderança. Eu, quanto pastor, me sinto demasiado feliz poder dizer: eu sou pastor de uma equipe de homens e mulheres qualificados teologicamente e secularmente, porque quando nós chegamos ao bacharelado, nós vamos ter alguma exigência também secular. Existe a exigência secular, e ao ter essa exigência, que no momento parece uma barreira, porque não é. Aqueles que ainda não têm, aproveite a oportunidade, dá uma pausa no teológico e avança no secular, para se credenciar, para continuar avançando no teológico. Até Jesus voltar, a nossa luta é esta. Então eu quero parabenizar os obreiros. Eu vejo aqui no básico obreiros plantadores, obreiros que já estão, obreiros das áreas rurais. Então eu vejo aqui, parabenizo ao pastor João de Deus, que aqui está, pastor da igreja de Serra do Mel, que é produto de uma outra geração, de um outro nível de formação, mas ele teve visão, liberar e apoiar o seu filho, que aí está concluindo o básico. Isso é uma felicidade, isso é muito importante. Evidentemente, a minha esperança é que ele não pare aqui, que a dificuldade de vir de Serra do Mel para cá e de outro lugar sejam superadas pela vontade de superação, pela vontade de avanço. E eu tenho certeza que Deus haverá de lhe dar saúde e graça para continuar. Então é muito importante isso. As irmãs, você que é esposa de uma pessoa, pode não ser um dirigente, não existe essa obrigatoriedade. Agora, não se contente, meu prezado, se você não é um dirigente, não se contente, não tenha o seu conhecimento apenas por conhecer. Faça como Moody. A história de Moody é muito importante. Um menino que aos 12 para 13 anos de idade pediu ao seu pastor para que o seu pastor lhe desse direito numa igreja de 120 membros. Me deu direito, meu pastor, de eu ser professor de uma escola dominical, de eu ensinar na escola dominical. E o pastor, como é que eu vou ser uma criança? Sim, eu sou uma criança, mas eu conheço Deus, e eu quero repassar o meu conhecimento de Deus para outras pessoas. Que felicidade! Foi muita luta, mas o pastor concedeu. E Moody passou a semana toda visitando a vizinhança da igreja e as familiares dele. Convido para participar da escola dominical da minha igreja. Eu vou ser o professor de vocês. Eu vou ter uma classe lá para vocês.
Quando vocês chegarem lá, vocês procurem aonde é a classe do menino Moody. E aí não tinha espaço. Aquela história que nós pastores, inclusive, normalmente fazemos, não levamos muito a sério a palavra de uma criança, de um adolescente. Colocaram, vamos dizer, num local assim bem isolado, bem distanciado. Os irmãos sabem como são as nossas escolas dominicais, uma classe ali, outra acolá. Esse é o modelo da origem, que ainda hoje completamos 100 anos, mas não mudou ainda. E aí, pronto, esse aqui é o empurra o móvel dali, empurra dali, separa. Aí achavam que não chegava a 10 alunos. 10 alunos para multi. E aí vinha gente idosa, gente de toda idade. A escola é distribuída em faixa etária. Terminou a escola, o pastor disse para a multi: quero falar com você. Ele veio atender o pastor. No próximo domingo você vai selecionar os alunos, vai ser alunos da sua faixa etária. Os alunos adultos você entrega para as outras classes. Ele disse: não, pastor, quem convidou os alunos fui eu. Eles vêm para a minha classe, para a minha aula, são meus convidados. E foi uma luta dessa criança com o seu pastor, até que seu pastor entendeu, não deu mais para continuar a classe de Moody no mesmo local da escola dominical. Tiveram que procurar um anexo, porque só entrava na igreja aluno da classe de Moody, aluno da classe de Moody, aluno da classe de Moody. E a escola dominical cresceu por causa da classe de Moody. O que eu quero dizer com esse exemplo que trago para vocês, irmãos e irmãs, jovens ou não, que se formam no curso básico e que se formam no curso médio? Não espere que o seu pastor lhe ofereça ou lhe convide para ser professor de uma classe de escola dominical. Se apresente para ele e diga: eu quero formar uma nova classe de escola dominical. Esses conhecimentos que você adquiriu vai expor, vai levar para os outros, porque tem muita gente que não sabe nada de Deus. Os católicos dizem assim, testemunho na cara da gente: a gente passa a vida toda na igreja católica e não sabe dizer nada. Aí um crente passa um mês de crente e já começa a pregar no meio da rua. E outro dia estava dizendo, falando aqui no membro da igreja aqui, o irmão Franklin, é membro da igreja aqui, um cidadão aqui, um secretário da prefeitura. Encontrei com ele e ele disse: pastor, eu estou encantado com as coisas da igreja. O que é que diz o senhor? Ele disse, esse Pedro Almeida, né? Pedro Almeida, né? Ele disse: olha, hein, Sebastião Almeida, Sebastião Almeida. Ele disse: eu estou encantado com essas coisas da igreja. A gente passa a vida toda na igreja e a gente só aprende a rezar. Então a gente decora a oração e reza. Ele disse: esse Franklin, isso era um cabra ruim, pastor. Isso era um cabra ruim. E agora a gente chega, ele está logo lá na porta, recebendo o povo, tratando bem e dizendo: olha, escute a palavra de Deus, aceite Jesus. Isso é um testemunho fantástico. Então o seu conhecimento, não deixe ele engalhado aí no seu, dentro de si. Transfira ele para outro, porque é como você cresce. Ouvi o diretor do Centadem e o pastor Aguinaldo, que é um dos meus obreiros, diretor, coordenador de um dos nossos setores, dizer que ele é visto pelo Centadem como um futuro membro do conselho docente da escola. Ele citou o nome dele, de repente tem outros. Eu fico feliz, porque é sinal de crescimento da escola, do centro teológico. Isso é muito, mas muito importante. Igreja em Mossoró, não tenhamos orgulho, mas tenhamos satisfação. Eu gosto do moçoroense, porque o moçoroense ele é bairrista.
é natural dele. Tudo melhor é mostrar quem faz. É o primeiro a mostrar quem faz. Não pare com isso, continue. Quem faz melhor é o Zetadem. Escola teológica é o Zetadem. Porque tem melhor formação. Olha, brincadeira, passa 2 anos para chegar ao básico, mais 2 anos para chegar ao médio, e aí vai para o bacharelado, mais 2 anos. Então, olha os estágios. Cursos aí que dão até correspondência, atestado e diploma. Mas cadê? É a mesma coisa do pessoal que estuda na vida secular. A ordem do MEC é proibido reprovar. Aí, professor, aí eu estou falando aqui que professor não pode. Um professor que reprova aluno, metade de aluno, 40% de aluno, ou o professor não ensinou bem, ou ele não soube passar a disciplina, ou então houve muita ausência desse aluno. Mas não é tem que passar trabalho para o aluno fazer para compensar, não é assim? Tem que passar trabalho para compensar. Mas quando chega lá no antigo vestibular, que agora não tem mais, né? Aí, hein? Agora é o Enem, tá certo? Mas quando chega lá no Enem, aí a barreira fica, faz 1 ano, faz 2, faz 3, faz 4, e vai fazendo, e não vai. Sabe por quê? Porque tudo que ele deixou de aprender, que foi feito lá pela correspondência, quando foi feito pelo faz de conta, quando chega lá na barreira, aí falta, engalha. Então é isso. O nosso curso teológico não tem esse objetivo. Não tem esse objetivo. Eu me sinto feliz de poder ser patrono dessas 2 turmas que concluem com convicção. Passaram pela sala de aula presencial, tiveram a sua atitude de vir à sala de aula, ouvir os seus professores, ouvir a disciplina, e aí, ao ouvir a disciplina, depois de 2 anos, chega isso aqui. Isso é muito positivo. Me sinto feliz, não orgulhoso, mas feliz. E desejo que vocês continuem assim. Desejo que todos vocês se matriculem no médio. Vocês que são do básico. Até porque nós temos um incentivo. O pastor Miranda tem esse compromisso de incentivar até economicamente os alunos a poder fazer parte. Parabéns para todos vocês. Parabéns pelos vários familiares de vocês. Parabéns às igrejas em que vocês fazem parte, congregações que vocês assistem. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus ajude. Meu caro companheiro pastor de Madureira, o senhor que está aí, muito obrigado, pastor. Meu abraço, minhas boas-vindas. Deus lhe ajude grandemente. É uma felicidade de vê-lo aqui entre nós também. Parabéns, Deus ajude, que o Senhor seja conosco. Essa é a minha palavra. Não esqueça de nenhum dos benefícios que Deus tem feito por nós. Amém.